Olá, meus amados. Mais uma vez, na Mira da Saúde, estamos encontrando com vocês com muita alegria. Realmente, uma alegria enorme para nós quando nós transmitimos a verdade para que todos nós experimentemos a liberdade, a libertação completa da morte, das doenças, não ser jamais doentes, mesmo que doença nos alcance. Ser livre. Isso é o que Deus nos deu e deseja que cada um de nós desfrutemos esta liberdade, o dom mais precioso. E o mundo hoje está uma confusão tremenda, né? A guerra lá na Ucrânia, tantas pessoas morrendo e certamente Deus está no controle com todos os seus filhos amados que Ele mesmo criou e redimiu. Então, não vamos levar meramente o sentimento, mas sim aquele princípio que Deus ama. Mesmo os jovens morrendo pela pátria, ou outras por causa de ganância, mas Deus está no controle, não vamos ser abalados. E as consequências que estão atingindo o mundo inteiro, realmente algumas pessoas já estão se preocupando, mas que bom que nós estamos com este privilégio de estar no campo, na roça e ter abundância de tantas coisas. Realmente nós agradecemos cada dia pela providência divina e que, mesmo que as coisas lá fora tornem-se um caos, mas estamos bem seguros com muita abundância. Hoje mesmo colhemos milho doce. Pouco que eu plantei, agora ficou com as espigas boas. E nós cozinhamos. Assim que eu quebrei as espigas, levei e a minha esposa cozinhou. Chuta, quantas espigas eu comi? Tava doce, tava bem gostoso. O milho verde, na realidade milho amarelo. Abundâncias. Aipim, nem se fala. Abacate, banana. Olha, o que plantar, realmente Deus trabalha, faz fotossíntese nas plantas e proporciona multiplicações. Soja marrom que plantamos, agora está prestes para colher. Aí, como costume oriental, coreanos e japoneses comem assim, cortei antes de amadurecer e tirei as vagens e cozinhamos com sal, com vagem inteira, e depois de cozido, aí nós comemos só o grão. Grão verde, que delícia! Enfim, as abundâncias. Então, meus amados, ouça o que o Espírito Santo fala para cada um de vocês. Ouvir. Quando ver as coisas que acontecem no mundo e a inflação que vai alcançar o mundo inteiro e a dificuldade de conseguir aquele alimento principal, né, que é trigo e também milho,
e tudo vai alterar, né? E óleo de girassol, porque a Ucrânia, que é um dos grandes produtores de girassol para fazer óleo de girassol, parece que o negócio está muito feio para lá. Então, meus amados, você ter sua própria roça, não precisa ser grande, e você desfrutar as obras criadoras do nosso bom Deus. São bênçãos que você saboreia cada instante. E literalmente você vai entender: do suor do seu rosto comerás o teu pão. E como é saboroso este pão que você come, naquilo que Deus providencia e onde você participou, você tornou-se cooperador de Deus e saborear todas as dádivas. Simplesmente é bom demais, bom demais. E continuando o assunto da semana passada, e vamos entrar diretamente no assunto da Bíblia. E algumas pessoas estão gostando e outras pessoas estão achando muito chato, né? Não tem nada a ver com a saúde que deseja. Mas se for bem atento, tem tudo a ver com sua saúde, mais do que saúde, com sua vida. Quando você tem a vida, você terá plena e perfeita saúde. Vida é primeiro lugar, saúde vem depois. Então, Jesus mesmo falou: não só de pão viverá o homem, mas por qual que homem vive? Pela palavra que sai da boca de Deus. Por causa disto, nós estamos examinando a palavra de Deus para descobrir cada vez mais a verdade preciosa, para que tenhamos a vida em abundância, saúde perfeita e com esta saúde perfeita, então ter uma obra especial, um ministério extraordinário, que nós vamos falar lá para o final. Bom, Paulo, em Romanos capítulo 7, ele estava introduzindo que a lei é santa. Lei é santa, mas o pecado aproveitou um momento usando a lei para enganar e levar para a morte. Então, Paulo tinha vamos dizer assim, esta compreensão aparentemente antagônica. Vamos para Romanos capítulo 7. No verso 8, apóstolo Paulo fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Uau! Paulo está referindo que fase da sua vida? Paulo, antes de conhecer Jesus Cristo, que foi crucificado, como fariseu, um bom judeu hebreu, ele guardava a rigor toda a lei. Por quê? Entendia que por guardar a lei, não transgredir a lei, para não pecar, e assim ele herdava o reino de Deus. E assim que hoje também muitas pessoas ensinam assim: guardar a lei fielmente, não transgredir a lei, porque a transgressão da lei é o pecado, e isso que vai agradar a Deus. Se pecar, se transgredir a lei, é desfavorecido por Deus. Eu me lembro também quanto eu me esforçava para guardar a lei. Realmente, naqueles momentos, eu não tinha alegria, não tinha real alegria de encontrar com Deus. Mas é aquele peso. Por quê? Você é cheio de pecado, é um transgressor constante de 10 mandamentos. Agora Paulo, ele descobriu uma coisa. A lei, no verso 12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aparentemente é contraditória, né? Mas o que Satanás fez? Usando os mandamentos de Deus para enganar e matar. 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo Paulo fala assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É um espanto. Força do pecado é o quê? A lei de Deus. 10 mandamentos são poderes para pecar, para levar à morte, usado por Satanás. Impressionante, meus amados. O que Satanás faz com 10 mandamentos? Aquilo que é santo, justo e bom, apresenta como ordem. Você é obrigado a guardar todas as leis para ser aceito por Deus. Para ir para o céu, você não pode ser transgressor da lei. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. E muita gente realmente
força guardar os mandamentos de Deus para herdar o reino de Deus, ou para estarem preparados para a segunda volta de Jesus Cristo. Veja só como que Satanás pode usar a lei, os mandamentos de Deus, como sendo sua força para levar ser humano para a morte, fazer guardar. Mas não tem que guardar? Vamos entender disso. Vamos, porque se não entender direito isto, realmente continua aquela vida religiosa sem alegria, porque você nunca experimenta a transformação e sempre é pecador, transgressor, e sempre nas orações pedindo perdão dos pecados. Eu ouço isso constantemente, mesmo na oração pública na igreja. Todas as pessoas, com raras exceções, quase que não existem estas exceções, mas não sei se é pelo costume ou realmente pelo real entendimento, na oração simplesmente pedir: perdoe nossos pecados. Eu fico pensando quando ouço isto, perdoe nossos pecados. Ainda está pedindo perdão. Será que isso é uma vida religiosa alegre, feliz, livre dos pecados? Jamais. Sempre é transgressor. Então, quando estaremos preparados? Vai ser de repente a transformação? Jamais. Jamais. Vamos entender o que Paulo fala. O inimigo da vida, o poder da morte, engana ser humano através do mandamento. A melhor arma para Satanás para enganar os crentes ou professos crentes é os mandamentos de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. Você não é remanescente? Então guarde os mandamentos. Guarde o sábado. Sábado é o selo de Deus. Guarde. Santifique o sábado. E assim, o povo de Deus realmente esforça-se muito. Há muitas pessoas sinceras para guardar perfeitamente o sábado. Mas toda aquela sinceridade é em vão, porque nunca vai alcançar. Como que um ser humano consegue alcançar isto? Então você está falando que não tem como guardar a lei de Deus? Eu diria, como ser humano, não tem como guardar a lei de Deus. Mas você tá demais. Então vou dar a resposta, porque o ser humano é incapaz de guardar a lei de Deus. Isaías, capítulo 55, Deus fala assim, Jeová que fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Jeová. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus amados, a lei de Deus não é de Deus? O ser humano pode entender e guardar os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus? Por ser tão diferente os pensamentos entre o de Deus e o do ser humano, para mim, nenhum ser humano é capaz de guardar os mandamentos de Deus. Todos aqueles que esforçaram para guardar os mandamentos de Deus, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. O povo Israel, que através de Moisés recebeu literalmente as 2 tábuas de pedra, que eles falaram, nós vamos guardar. Todos eles morreram no deserto, sem herdar a terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Então Caleb e Josué guardaram os mandamentos de Deus? Sim, guardaram os mandamentos de Deus. E outros? Não tentaram guardar? Então vamos entender a grande diferença e o segredo. Como que o inimigo engana? Engana dizendo assim, olha, você precisa guardar, porque guardar o mandamento, não transgredir a lei, é uma condição, é condição para ser favorecido por Deus, para ter bênção de Deus. E assim como está escrito em Malaquias, capítulo 3, dá dízimo para experimentar a bênção de Deus. Deus vai abrir as janelas e vai abençoar para os que devolvem dízimo ou não devolvem dízimo. Muita gente devolve dízimo fielmente e lá no fundo mesmo, esperando pelas bênçãos, pelas recompensas. Isso é o engano que o inimigo traz. Isso resulta na morte. E assim Paulo experimentou tudo que ele tentou guardar a lei, nada valia. Mas quando Paulo encontrou Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo e entendeu que toda a lei de Moisés, incluindo 10 mandamentos, era simplesmente aliança, a promessa de que viria Messias, Filho de Deus, que vai cumprir toda a lei. E na cruz de Calvário, ele cumpriu e ele exclamou, está consumado. Guardou toda a lei, todos os mandamentos. Inclusive o sábado, 4º mandamento, também era uma aliança de que Deus vai restaurar
aquele sábado da criação, primeiro sábado depois de ter terminado a criação, aquilo que Adão experimentou. E todos os patriarcas, então, tinham este sábado como aliança, e todo o sistema sacrificial, todas as leis dadas por Moisés. Apóstolo Paulo entendeu. Uau! Que maravilha! Era aliança. Não era para eu guardar, mas sim, era a promessa de que Deus mandaria seu filho no tempo certo para ele cumprir. Cumprir. Quando então Jesus foi crucificado, cumpriu toda a lei, tudo. Quando ele falou, está consumado, aquele véu que separava lugar santíssimo do santo, de cima para baixo, rasgou em duas partes. E podia enxergar o lugar santíssimo sem morrer. Antes, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar com o sangue de bode e sangue de touro. Mas agora não. Jesus cumpriu toda a lei. E Paulo entendeu que toda a lei de Moisés era a aliança, a promessa de que Messias cumpriria tudo. E a partir disto, depois da cruz, então abre uma nova era. Uma nova aliança. Nova aliança que Jesus fez com você e comigo. Através do Espírito Santo. Porque Jesus falou, é melhor que eu vá para o céu. Isso é mais benéfico para vocês. Porque eu vou pedir para o Pai, mandar o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo que Jesus Cristo dá, é o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz para termos a fé nas palavras de Jesus Cristo. E com esta fé, nós abraçamos todas as palavras de Jesus Cristo, não mais tentando, esforçando guardar a velha aliança, o velho testamento, mas agora agradecer pelo dom do Espírito Santo. E também, como Paulo fala, uau, aquela lei que é santa, aquele mandamento santo, justo e bom, me conduziu para Jesus Cristo. Não para eu guardar aquilo lá para merecer alguma coisa, que é grande engano de Satanás, mas aquela aliança, aquela promessa conduziu para Jesus e agora fez com que eu aceite todo o sacrifício de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Naturalmente, sem Espírito Santo, você pode aceitar o sacrifício de Cristo. Nesse caso, a graça de
Deus torna-se simplesmente barata. Tudo é graças a Deus, mas que não transforma ninguém, não traz nenhuma alegria, nenhuma vitória sobre o pecado, mas sim, sentimentalmente, religiosamente, você até pode ficar eufórico. Quando, pelo Espírito Santo, você olha para o sacrifício de Cristo, você enxerga aquele amor infinito, um amor incondicional. Antes de eu existir, antes de eu pecar, Jesus me perdoou, morreu por mim. Que amor extraordinário! Você permanecendo neste amor, meditando neste amor, antes de você pedir perdão, todos os seus pecados foram perdoados. Portanto, meus irmãos, não precisa pedir pelo perdão dos pecados, mas sim, quando o Espírito Santo me convence do pecado, eu preciso confessar, realmente reconhecer que eu pequei, mas logo alegrar no Espírito Santo, porque tudo isso foi perdoado. Mas isso não deixa então alguém para ficar repetindo no pecado? Esse tipo de raciocínio é guiado por espírito maligno, porque Espírito Santo jamais faz repetir. Por quê? Quem permanece no amor de Jesus Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. Agora, a semente não é mais aquela semente corruptível da nossa natureza, primeira existência, mas sim semente incorruptível. Jesus que está em mim, aquela vida ressurreta de Jesus que está em mim, não tem como pecar. Somente a vida em abundância. Meus amados, precisamos entender o que Paulo fala. Paulo diz que tudo é refúgio. Este refúgio, por quê? Não precisa aguardar para merecer, porque já foi dada a vida eterna, sem que eu pedisse. Foi uma graça, uma atitude unilateral de Deus de me dar a vida eterna. Isso é sua vontade. Então, apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, 15, Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Em Colossenses também, capítulo 2, 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então Jesus cumpriu toda a lei, porque era promessa de Deus.
Então, Gálatas, capítulo 3, apóstolo Paulo fala assim, no verso 23, mas antes que viesse a fé, a fé veio por causa de quê? Por causa de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz de Calvário. Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, a Jesus, já não permanecemos subordinados ao aio. Todo mandamento que foi dado para Moisés serviu como aio, promessa de que Cristo virá. E quando ele veio, ele consumou tudo. Então agora começa a era do Espírito Santo. Os que receberam o Espírito Santo, mesmo existindo somente a lei de Moisés, sem Jesus vir, pela fé. Pela fé, eles guardavam a lei, o sábado, pela fé. E naquele dia era então, que bom que aquele sábado da criação nós estamos desfrutando pela fé, e quando o Cordeiro de Deus vier, vai restaurar por completo o sábado da recriação. Isso, Cordeiro morrendo na cruz de Calvário. Todos eles descansaram, sem receber a promessa, mas pela fé eles olhavam. Igual Adão, Eva, seus filhos, netos, bisnetos, quando eles chegavam à entrada do Jardim do Éden, porque querubim com aquela espada brilhante conduzia o caminho da árvore da vida, eles então, mesmo sem poder saborear fruto da vida, da árvore da vida, eles, pela fé, comeram. Imagina todo sábado, você estar diante da presença de Deus. Não agora, estou falando antes da cruz de Calvário. Adão, relembrando aquele sábado da criação, primeiro sábado. E ele explicando para seus filhos. Então, cada sábado, eles almejavam Jesus Cristo, descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E que na cruz de Calvário, 20 séculos atrás, isso aconteceu. Nós hoje estamos vivendo uma era muito privilegiada. Por quê? Jesus já consumou. E o Espírito Santo, morando em nós, revela toda esta verdade. E agora, nós estamos hoje de viver de uma vida muito, muito extraordinária. Que vida é essa? Romanos 8, capítulo 8, verso 2, agora tem uma outra lei.
a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Uau! Esta lei que está em Cristo Jesus, que é lei do Espírito da vida. Esta lei liberta você da lei do pecado e da morte que o apóstolo Paulo lutava. A lei do Espírito da vida. Que lei é essa? É o novo mandamento que Jesus nos deu. Não mais aqueles 10 mandamentos. Não mais aquele sábado. O 4º mandamento. Mas sim, o novo mandamento. Porque agora, como toda a promessa de Deus foi cumprida, toda a aliança foi cumprida em Jesus Cristo na cruz de Calvário, então a vida, Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, eu vim para dar a vida, vida em abundância. Isso, Jesus foi vitorioso, porque esmagou a cabeça da serpente, o diabo, o poder da morte e nos libertou da escravidão do medo da morte. Por causa disto, agora é nova lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Jamais nós podemos pensar na lei do Espírito da vida sem estar em Jesus Cristo. Somos totalmente livres da lei do pecado e da morte. Tá bom demais, não tá? Pelo menos para mim está sendo muito, muito bom. E agora, vamos olhar rapidamente sobre aquele sábado que Jesus morreu. Bem interessante. Jesus morreu na sexta-feira à tarde e descansou o sábado no túmulo, né? Vamos olhar este sábado. João capítulo 2, capítulo 19, verso 31, João, inspirado, nos deixou este evangelho. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, sexta-feira, né? Pois era grande o dia daquele sábado. Aquele sábado, o 7º dia, era grande. Quando que este 7º dia era grande? O 7º dia coincidir com Páscoa. Porque o Páscoa não precisava coincidir com o 7º dia, porque era a data que saiu do Egito, dia 10 do 1º mês. Então, dia 10 ou dia 14? Dia 14, né?
Estou meio confuso, mas você pode ir para Êxodo capítulo 12, aí você vai ver. Era data comemorativa, tipo assim, 7 de setembro. 7 de setembro não precisa coincidir com o sétimo dia, todo ano, mas um dia, num ano, 7 de setembro, vai coincidir com o sétimo dia. Então, este sábado era chamado grande. Grande o dia daquele sábado. Então, Jesus morreu exatamente na Páscoa, como sendo Cordeiro de Páscoa, Cordeiro de Páscoa, e descansou o sétimo dia. O que isso significa? Jesus, como Cordeiro Pascual, ele libertou o povo, libertou você e eu do Egito espiritual. Simplesmente fomos libertados. E então ele é redentor, porque ele remiu, resgatou, e ao mesmo tempo ele descansando no sétimo dia, isto é, restaurar por completo aquele sábado perdido, aquele sábado da criação perdido por causa do pecado. Homem não podendo estar face a face com seu Criador por causa do pecado. Mas neste sábado, como Cordeiro Pascal, removendo todo o pecado, novamente então descansando para sempre. O Pai agora descansa com seus remidos, porque todos os seus remidos estão recriados, porque removeu todo o pecado, esmagou a cabeça da serpente. Que maravilha, né? Então, por Jesus ter restaurado o sábado, que foi prometido através do quarto mandamento dado por Moisés, aquele quarto mandamento que antes de Calvário o povo almejava pela fé a vinda de Messias, agora Messias, Jesus vindo, cumprindo toda a aliança, então restaurou o sábado da recriação. É igual, este sábado da recriação que começa a partir da cruz de Calvário para sempre, é exatamente aquele primeiro sábado da criação. Então, nós entramos no descanso de Deus por crermos isto. Assim diz Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós que cremos, entramos no descanso. Que maravilha, meus amados! Todos os dias, não meramente o sétimo dia, mas todos os dias, nós podemos estar. Nós estamos, assim que Deus nos ofereceu, estamos no descanso de Deus. Todos os nossos pecados removidos,
tendo vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. E através do seu Filho unigênito, naquele que crê nele, não fosse destruído ou perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que dádiva! Que dádiva! Tempo correu muito, né? Eu acho que vou pular muitas coisas. Eu vou pular e vamos então vamos ver o sábado que 144 mil que vão guardar. Opa! Muita gente está interessada com 144 mil, os remidos. Mas, apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 10, verso 9, diz assim, Jesus, referindo a Jesus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro, antiga aliança, toda a lei e mandamentos dados para Moisés. Vindo Jesus na cruz de Calvário, então agora estabeleceu o segundo, a nova aliança. Aqui no verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E aqui em Apocalipse capítulo 12, então, verso 17, os adventistas gostam muito desse verso, né? Porque se identifica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Que são esses mandamentos de Deus? Tradicionalmente, a igreja ensina como sendo 10 mandamentos de Deus. E principalmente realça o 4º mandamento. E no capítulo 14, verso 12, também apóstolo João fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Realmente nós precisamos entender, será que os mandamentos de Deus dados para Moisés nas 2 tábuas de pedras? Será? Ou é outro? Se for 2 tábuas de pedras, realmente o sábado ainda precisa ser guardado, o 7º dia, como guardava Moisés, como guardava Davi, Abraão. Mas o apóstolo Paulo guardava assim? Como Abraão, como Davi, como Moisés? Será? Vamos entender. João capítulo 15, verso 10, Jesus fala assim, se guardardes os meus mandamentos,
Olha, Jesus está falando não mandamentos de Moisés, mas meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Veja, guardar os mandamentos de Jesus é permanecer no amor de Jesus. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus guardou os mandamentos de meu Pai e testificou, permaneceu no amor do Pai. Por permanecer no amor do Pai, Jesus guardou os mandamentos do Pai, mandamentos de Deus. E Jesus fala: se vocês permanecerem no meu amor, então vocês estão guardando meus mandamentos. Então, mandamentos de Deus é igual meus mandamentos, ou seja, mandamentos de Jesus. Permanecer no amor. E 12, Jesus fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é o mandamento de Deus, então? Que vos ameis uns aos outros, assim como Jesus vos amou. Dragão estará muito irado, como revela Apocalipse 12, verso 17. Dragão vai pelejar. Se você for restante da descendência da mulher, então você vai lutar contra dragão. Satanás peleja com os restantes da descendência da mulher. Meus amados, dragão vai pelejar aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que ama da mesma forma que Jesus nos amou. Dragão jamais vai pelejar, não precisa pelejar aqueles que guardam o sábado. Por quê? O sábado, a lei, é a força do pecado. Assim o apóstolo Paulo fala. Nós já vimos isto. Força do pecado é a lei. Faz guardar o quarto mandamento rigorosamente, mas que não amar uns aos outros, assim como Jesus amou. Meus amados, mandamentos de Deus é meu mandamento, mandamento de Jesus. É o amor incondicional. Bom demais. O Espírito Santo nos dá todo este poder
para estar em Cristo e, como nova criatura, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E o mundo vai reconhecer que somos diferentes. Somos cristãos verdadeiros. E virá perseguições, mas não temos medo nenhum, porque nós já desfrutamos a vida eterna, saúde perfeita. Covid-19 não faz nenhuma diferença. Câncer, hipertensão arterial, doenças autoimunes, qualquer doença que inimigo pode me trazer, me atacar, não teremos nenhum medo. Jamais seremos doentes com todas as doenças possíveis. Meus amados, somos mais do que vencedores. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque preciosíssimo dom do seu Filho unigênito, esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. O inimigo não tem nenhuma força para fazer-nos pecar, porque nós permanecemos no amor de Jesus, guardamos os mandamentos de Deus. O Espírito Santo fala constantemente com cada um de nós, faz com que ouçamos atentamente a sua voz e fazer o que é reto diante dos seus olhares. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!